Eu tinha uma reunião amanhã, por Zoom. Está a ser gravado e alguém vai ver. Então, mas é um esquecimento que nós esquecemos, ou temos aqui na agenda, ou temos noutra agenda aqui no telemóvel. Sim. A minha mulher tem uma catrefada de alarmes para lembrar qualquer evento que surja, não é? Exatamente. 11 horas para o almoço, 11h30. Não, também não é assim tanto, mas temos a dedicação da minha filha, de manhã à noite, ou algum estudo bíblico, alguma coisa, nós temos isso. Mas muitos dos eventos, há certos eventos que nós necessitamos nos preparar com antecipação. Há eventos que são normais, que não necessitam de preparação, não é? Se eu quero fazer uma caminhada com os meus amigos, marco um dia e nós vamos. Mas há outros eventos que nós precisamos nos preparar com muita antecedência. Por exemplo, um casamento. Quanto tempo leva-se a preparar um casamento? Às vezes anos, né? Anos? É. Coitado do noivo. Pô, se o noivo vai querer casar-se, é mulher de florzinha, não sei o quê. É verdade, olha, lá em Manaus tem lugares que você quer casar, por exemplo, no Teatro Amazonas. Você tem que ir lá com quanto tempo, Bárbara? 10 meses ou um ano. Pronto, aí então, eu falou em anos, um ano, pronto, é compreensível. Mas anos e anos. Mas tem pessoas que se preparam anos para se casar também. Vários anos. Planejam, né? Principalmente as mulheres, quando são As criancinhas, festas. as meninas, já começam a planear o seu casamento. Não é? É. A minha filha ainda não, só tem 8 anos, eu também não vou permitir que comece a planear o Eu casamento. tenho uma amiga que passou anos preparando. Mas tu temos que pensar na decoração, tudo, com antecedência, para chegar a um evento, tanto tempo a preparar, para acabar num só dia. É Para verdade. casa Para acabar num par de horas. Sim. Não é? Então Deus... Pronto, um casamento a gente já sabe marcar a data, estabelece a data, tudo, e tem esse tempo todo de preparação até esse evento. Mas Deus também marcou um evento na nossa agenda. E o evento que nós encontramos em João 14, 1 a 3. João capítulo 14, verso 1 a 3. O Senhor vai mostrar-nos um evento. Quem encontrar pode ler. Ok? Eu sempre gosto de ouvir a vossa voz. É o Joãozão, é? É o Joãozão. Sim. Tá. O outro João também é o mesmo. Mas é 14 de 1 ao 10. de 1 ao 3. De 1 ao 3. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Muito bem. Então qual é o evento que Deus marcou? Muito obrigado, Mateus. Qual é o evento que Deus marcou? A volta dele. A volta de Jesus. Jesus diz, eu vou voltar. Este é o evento. Ao contrário de um casamento, ao contrário de outras coisas, ou de outras reuniões que têm uma data específica, em Mateus 24, 42, diz o seguinte, quem encontrar pode ler. Eu gosto de ouvir o desfilhar das Bíblias, ou podem usar o telemóvel. 24. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muito bem. Este é um evento específico que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Apenas diz, estai vigilantes, estai preparados. É difícil estar preparado por uma coisa que a gente não sabe quando vai acontecer, certo? Imaginem, agora falar assim no casamento e vou falar de uma forma de brincadeira. Imagina que o noivo se vai casar com a sua esposa, não marca a data, mas o que o Senhor está a dizer ao noivo é que ele esteja todos os dias na igreja preparado para receber a noiva a qualquer momento. Quem é que faria isso? O noivo todos os dias ir para a igreja e estar à espera que a noiva surja. Ninguém faz isso. Sabe lá que horas, né? Nem sabe a que horas que vem, se não vai, Deus sabe. Apenas a noiva disse, olha, vai lá para o altar, eu vou. Mas quando? Não sei. O que Jesus está a dizer é que está preparado, Simão. É o que nos diz Amós capítulo 4, verso 12. O livro de Amós é um dos profetas menores.
aqueles profetas que às vezes é mais difícil de encontrar. Qual? Amós. Amós. Amós, capítulo 4, verso 12. 4, né? É a seguir a Joel, a seguir ao livro de Joel. 4, 12, né? 4, 12. Quem encontrou, amém? Portanto, assim farei a Israel, e por isto farei, prepara para Israel, para te encontrares com o teu Deus. Muito bem. Então, Deus já anunciou o evento. Agora, qual é o conselho de Deus para nós? Prepara-te ao Samuel para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te ao Paulo, Rui, prepara-se cada um de nós para nos encontrarmos com o nosso Deus. Amém. A preparação é essencial. Porque uma preparação serve porque pode acontecer em qualquer momento. É diferente. Sabem que às vezes, quando nós temos a casa suja, no dia em que nós temos a casa mais suja, é o dia que nós recebemos visitas. Uma visita. Isso é verdade. É super chato. A gente olha para a pessoa e diz, mas porquê justamente hoje? Não é? Mas é. Sabem qual é o pior dia para Jesus voltar? É isso. É aquele dia em que eu não estou preparado para o receber. É isso mesmo. Se eu tiver a minha casa limpa todos os dias, pode vir a visita a hora qualquer, que a gente não se vai envergonhar. Eu estou preparado para receber. Nós olhamos para alguns conselhos em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, verso 5. Josué 3, 5. 3, 5, sim. Quem quiser ler, pode ler. Okay? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Muito bem. O Senhor ia fazer maravilhas no dia seguinte, maravilhas no meio do povo. E o que é que o povo tinha que fazer antes? Fique atento. Santificai-vos. O povo tinha que fazer uma preparação para que Deus pudesse atuar. O Senhor já disse que vai voltar, não disse a hora, por muito que o ser humano gosta de tentar colocar datas. Eu já ouço que Jesus vai voltar em 2020, não é? 2020 chegará, 2020 não passarás, já passamos. 2012, já vi 2012, com a profecia dos maias. Sim. Já vi 2015 e agora ouço 2027, 2031. Algum ano vão acertar. Não é? Algum ano vão acertar. Mas Deus diz, não, Deus não nos deu uma data com propósito. Porque imaginem que Jesus, eu esqueci de estar aqui a câmera, tenho que voltar, eu gosto de andar. Imaginem que Jesus tinha dito assim na palavra de Deus: eu vou voltar em 2050. Ia ter muita gente preparada. Como seria o nosso relacionamento com Deus sabendo que só Jesus vinha em 2050? Estávamos no começava em 49. A gente ia divertir-se à grande e à francesa, digamos, íamos aproveitar este mundo, e quando faltassem para aí 3 ou 4 anos, nos tornávamos santos. Deus não quer isso. Deus não quer uma preparação por interesse. Deus quer que eu viva esta esperança diariamente. Eu tenho que estar preparado todos os dias para Jesus voltar. Porque a preparação já não pode ser feita ontem, porque ontem já não podemos fazer nada no dia de ontem. A preparação não pode ser feita amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Quem é que aqui pode garantir que amanhã vai estar vivo? Ninguém. Então, o presente que Deus me dá é o presente, literalmente. Então eu tenho que aproveitar o tempo que Deus me dá para eu estar preparado para Jesus voltar. 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3. 1 de Samuel, 7. verso 3. 7. Posso ler? Pode, irmão? Vamos lá. 1 Samuel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirarei dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Mais uma vez, Samuel volta a dar um conselho ao Senhor, não é? De nos convertermos de todo o mau caminho, e diz: preparem o coração ao Senhor. Quando o Provérbios fala
dá-me, filho meu, o teu coração, o que é que Deus está a querer? O que é que Deus está a pedir? O que é o coração? É atenção, amor, dedicação, né? As decisões. Mas o Senhor está-me a pedir este órgão? Não. Não? Mas o texto diz, dá-me o teu coração. O que é que significa o coração na Bíblia? Significa a mente. Emoção. Porquê? Porquê que o Senhor está a dizer, dá-me a tua mente? É aqui É aqui que nós tomamos as que decisões. nós tomamos as nossas decisões. É aqui. O Senhor, quando quer falar connosco, não fala aqui, fala aqui. Porque é aqui que está as nossas decisões. É aqui que nós... Todo o nosso corpo mexe, porque este cérebro aqui dá ordens. Então, as nossas decisões vêm daqui. Então, a preparação para este encontro é uma decisão tua. Mas ao pé não pode obrigar o seu filho, vá, prepara-te. Já não tem idade para isso. Não é? Quando era mais novo é, vá, prepara-te, a despachar. Mas nós, quando somos adultos, já os nossos pais não podem dizer, prepara-te, prepara-te. A decisão tem que ser minha. O Deus dos meus pais, a determinado momento, tem que passar a ser o meu Deus. E a escolha tem que ser minha. Mas nesta caminhada nós não sabemos o tempo, nós não sabemos quando colocar essa data na agenda, mas há um outro texto que eu achei interessante, e gosto deste texto, encontra-se em Gênesis, capítulo 12, verso 5. Gênesis capítulo 12, verso 5. É um chamado que Deus faz a Abraão, ao ler o contexto. É um chamado, aqui nos versos, primeiro, no versículo 1 até o 3, o Senhor faz um chamado a Abraão, não é? Sai da casa dos teus pais, da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que te vou mostrar. Não era fácil para Abraão, com 75 anos, receber este chamado e sair da sua casa e ir para uma terra desconhecida. É o que dá. É como vocês emigrarem, não é? Vocês estão a sair da vossa terra natal e ir para um país que vocês não conhecem. Não sabem os costumes, não sabem nada, mas Abraão não sabia para onde ir. É que não sabia nem país nem terra. O Senhor diz, apenas pega nas tuas tralhas e avança. E Abraão fez. E o verso 5 diz o seguinte: E Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Perante o chamado que Deus faz a Abraão, nós também vemos uma resposta de Abraão. Abraão sai. Eu gostei desta frase, no final do verso 5, que diz, partiram para a terra de Canaã. E qual foi o resultado da sua viagem? E lá chegaram. Gostei deste texto. Porquê que eu gosto deste texto? Primeiro, é interessante que quando tu te propões a fazer uma viagem com Deus vais chegar ao teu destino. Não é fácil. 75 anos, levar uma mulher, levar um sobrinho, levar muitas pessoas, muita tralha, andar pelo deserto, não é com os carros que nós temos, não é com o avião que nós viajamos, era de camelo, a pé e andar no desconhecido. E entre o partir, entre o início de uma viagem e o destino, existe ali o intermédio. E nesse intermédio, ao longo dessa viagem, vai surgindo o quê? Desafios, percalços, complicações. Muitas vezes, perante os caminhos, durante esse trajeto, vão surgir situações com o objetivo de voltar para trás. Nós vemos o povo israelita, quando saiu do Egito, sempre que surgiu uma dificuldade na sua vida, ou porque não havia água, ou porque não havia comida, ou porque estavam no deserto, ou porque estava muito calor. Qual era o objetivo deles? Voltar para trás. Eles preferiam voltar a ser escravos do que continuar esta caminhada com Deus. Porque sofrer, né? Ali no deserto, não ter... Mas não sofriam. Conforto, comida... Lá eles tinham comida, lá eles tinham água, mas lá tinham também guarda-escadas, chicotadas nas costas, trabalhos forçados, não guardavam sal, não tinham liberdade. Humilhação, né? Preferiam estar no Egito do que estar livres no deserto. Mas pronto. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada que fazemos com Cristo, vão surgir esses desafios. Vão colocar à prova a nossa fé, com um objetivo, para que tu não chegues à terra de Canaã. Para nós não é uma Canaã literal, mas nós partimos. Quando é que começou a nossa viagem para uma Canaã celestial? No momento que eu tomei a decisão com Jesus. No momento que eu tomei a decisão de seguir a Jesus, entregar a minha vida a Jesus, aí começou a minha viagem. Ao longo dessa viagem, vai haver sempre desafios. E vocês olharem para a Bíblia,
vocês vão ver sempre oposição em tudo. No livro de Neemias, que eu acho que é um livro muito bonito, quando fala da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, havia oposição. Pessoas que não queriam o bem do povo de Deus e estavam sempre a opor-se com o objetivo de dificultar a construção. E na nossa caminhada vai haver sempre desafios com o objetivo de desanimar a fé, de fazer desistir de Deus, de colocar Deus em causa para que tu não chegues à terra de Canaã. Isso acontece comigo lá no restaurante, pastor. Eu não como carne de porco, né? E eles ficam super abismados, porque Joquinete não come carne de porco, mas por quê? Eles dizem, porque o meu Deus não permite que eu coma, está escrito na Bíblia. Aí eles dizem, não, eu vou procurar isso na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia que tu não pode comer carne de porco. Força boa. Então vai procurar. Se queres eu trago uma Bíblia. Aí eu disse assim, bom, se eu tivesse uma Bíblia na hora, eu dava para ele, eu ofertava ele. Essas pessoas que gostam de desafiar a Deus e a Bíblia vão se encontrar com a resposta. E Abraão também passou por desafios. Ao longo da caminhada que Abraão fez, repare, nós consideramos Abraão um homem daqui, um homem da fé, não é? Mas nós sabemos também Abraão, quando estava no Egito, ele foi ao Egito por quê? Porque havia fome sobre a terra, desafio. Quando chegou ao Egito, o que é que ele disse? Sarai, chega aqui. Tu és muito bonita, mulher. Mas vais dizer que és minha irmã porque eu não morro. Não é que está a sua fé em Deus? Mas também é verdade. Era uma meia-verdade. Era uma meia-verdade. Era uma meia-verdade porque sim, Sarai era irmã de Abraão, era filha do pai de Abraão, mas não era filho da mesma mãe. Mas é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira. Da parte do pai, ela era irmã. Era assim. Mas ele ia mentir porque ele era casado. Era casado. Quer queiramos, quer não era. E porque ele pensava que ela era solteira. Né? Exatamente. Depois, mais à frente, volta a ter o mesmo episódio. Volta, Sarai, diz que és minha irmã. Desconfiou de Deus, não confiou em Deus. E é interessante que o filho Isaac, antes depois, vai dizer o mesmo. Vai dizer a mesma mentira. Rebeca diz que a sua irmã. Vemos essas pessoas nessa viagem a tropeçarem, a caírem, mas sempre buscavam a Deus. Mesmo nas quedas, mesmo nas falhas deles, eles buscavam a Deus na sua caminhada. Nós olhamos para Elias. Elias é um dos profetas que eu mais gosto. Aquela personagem com um espírito, tanto que Jesus fala sempre de Elias, não é? O profeta Elias, com aquela vontade de... Ele correu lá, na frente de uma carruagem, ele não tinha medo de dizer as coisas, mas chegou um momento que a Isabel disse assim, quando te apanhar, vou-te cortar a cabeça, vou-te matar. E Elias... Desesperou. É verdade que quando a mulher fala alguma coisa, o homem fica com medo. Mas Elias sentiu medo, diz em 1 Reis 19, verso 3, Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida e foi-se estabelecer a que pertence a Judá. Ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Perante um desafio, Elias vacilou. Vacilou não, caiu. Estrondo. Mas ele adormeceu e o texto diz-nos, o relato conta-nos, que o anjo acordou, tocou nele e disse, levanta-te e come. Ele volta a dizer no verso 7, o anjo do Senhor voltou, porque Elias levantou-se, comeu, voltou a adormecer, o anjo voltou-lhe a tocar e disse, levanta-te, come, porque a viagem será longa. Lembrem-se, Deus já marcou um evento na nossa vida. Eu não sei quando é que é, eu não sei quanto tempo falta, mas uma coisa é certa, o Senhor nos anima, a cada um de nós. Meus filhos, levantem-se, comam, porque a viagem é longa. Mas eu digo-vos, a nossa viagem está mais perto do que antes. Com certeza, quando começamos a nossa viagem, agora estamos mais perto do fim. Mas que alimento é este? Na tentação que Jesus sofreu, qual foi a primeira tentação que o inimigo fez a Jesus? Ofereceu... Transforma estas pedras em pão. Transforma as Qual foi a pedras. resposta de Jesus?
Nem só de pão viverá o homem. Então, o alimento que nós necessitamos para chegarmos à terra de Canaã é a palavra de Deus. Amém. É ela que nos sacia a fome. A água da vida é Jesus. Ela que nos sacia a sede. O próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Por isso, meus queridos irmãos, com Jesus nós partimos para a Canaã celestial, partimos para a Canaã, mas com Jesus nós vamos lá chegar. Nunca teremos os nossos olhos de Jesus. Mesmo que nós caiamos, existe 59 diz que a mão do Senhor está estendida para nos ajudar. O anjo do Senhor vai nos tocar. O que faz? Porque o anjo também vai dizer a Elias: o que fazes aqui? Porque não era ali que Deus queria que ele tivesse. Levanta-te, come, a viagem é longa. Eu serei contigo. Em várias ocasiões a Bíblia diz para profetas, para toda a gente, fiel a Deus: eu serei contigo nesta caminhada. E quando tu sentires, tu estás sozinho nesta caminhada, vais lembrar aquele poema das pegadas na areia. Não é? Estão os dois a caminhar pegadas na areia e depois ele queixa: Senhor, nos momentos mais difíceis eu só vi um par de pegadas na areia. E ele disse: eram as minhas, porque eu te carregava o colo. Amém. Então, meus queridos amigos, nunca desanimemos. Nunca desistamos de Deus, porque Deus não vai desistir de ti. Nunca desejes voltar atrás. Porque com a ajuda do Senhor nós podemos dizer: cada um pode colocar este nome a vocês. Deus faz o chamado. E partiram para a Canaã celestial, e a Canaã celestial chegaram. Esta é a nossa esperança. Este é o evento que Deus está a marcar. É um evento que marcou com os seus filhos, contigo. Ele não quer que tu faças esse encontro. Sabem que quando Jesus vier, haverá dois tipos de reações. A primeira reação, nós encontramos uma das reações. Eu vou deixar a melhor reação para o fim. Uma das reações será, encontramos em Apocalipse, capítulo 6, verso 16. (6:16). 6:16. Quem encontrar pode ler. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Muito bem. Haverá um grupo de pessoas que, perante o evento que Jesus vai voltar, não quiseram saber, não se quiseram preparar. Acharam que Jesus ainda ia demorar muito. Quisiam viver a sua vida da sua maneira. Quando vão ver Jesus voltar, o que é que eles vão pedir? Caem sobre nós. Escondem-se. Não é? Que nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. O que é que Adão fez quando pecou? Escondeu-se da face. Da face daquele que ama. Mas agora faço só uma pergunta, eu não quero mudar muito a meditação. Reparem, olha aqui o contrassenso. Como é que é um cordeiro? Um cordeiro é manso, o cordeiro? É manso, meigo, coisa fofa, não é? O que é que o texto diz? Da ira do cordeiro. Não faz sentido. Como é que um cordeiro pode ter ira? É a forma como tu olhas para o cordeiro. Se tu, quando estás com Jesus, olhas para o cordeiro e olhas com ele manso, mas se não estás com Jesus, vais olhar para aquele que vem com ira. Porque a tua vida não está igual com o cordeiro. Mas vamos deixar a última reação para o fim. E é esta reação que eu quero ter, que eu quero que cada um de vós possa ter, e que aqueles que nos assistam, irão assistir, possam também ter. Isaías 25, 9. É um texto que eu gosto, sinceramente, naquele que eu gosto. Diz o seguinte, Mateus 25, 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Mesmo Deus a vir, o mesmo Cordeiro, uns vão dizer: caiam os montes sobre mim, e outros vão dizer: este, a quem é o Deus, a quem quê?
que o texto diz? A quem aguardamos. A quem tínhamos colocado na agenda este evento maravilhoso. Este é o nosso Deus a quem guardávamos e nos preparávamos para esse encontro. Meu querido amigo, meu querido irmão, que possas preparar para este encontro. Neste novo céu, nova terra, não vai haver separação entre Portugal e o Brasil. Não vai haver separação de continentes. Não vai haver separação de famílias. Vamos viver todos juntos numa terra da justiça. Não temos dificuldades. Nada. Onde eu posso olhar para o meu próximo, para a pessoa que está ao meu lado e saber que ele me ama, eu o amo e ele me ama, e nunca o tinha visto na face da terra a sua cara. Eu quero habitar neste lugar. Deus diz lá em João 14, Ele preparou tudo. Preparou tudo. Eu gosto de pensar que Deus colocou lá uma placa a dizer reservado ao Mateus, reservado à Bárbara. Bárbara, não é certo? Reservado à Joquebed, reservado à Eliana, reservado à Ruth, ao Rui, ao Paulo e a mim. E ao meu querido irmão para vocês assistir. Eu quero. E repara, o texto de João 14, 1 a 3 é tão bonito. Porque diz: para onde eu estiver, estejais vós também. Sabem que Deus quer estar mais tempo, quer estar mais connosco às vezes do que nós com Ele. Porque Ele faz de tudo para estar com os seus filhos. Não é? Nós, como pais, fazemos de tudo para estar com os nossos filhos. Nem que seja 5 minutos. Nós queremos estar bem com eles. Então imagine nós vivemos eternamente com eles. Que o Senhor vos abençoe nesta vossa caminhada. Com Jesus possam ter a certeza que vão chegar à terra de Canaã. E nós vamos viver eternamente com o Senhor. Marquem nas vossas agendas. Marcar nas nossas agendas. Como é que nós podemos marcar na nossa agenda um dia que a gente não sabe quando vai? Agora estava aqui a pensar. Todos os dias da nossa agenda. Jesus vai vir hoje. Jesus vai vir hoje. Jesus vai vir hoje. Hoje Jesus voltará. Hoje Jesus voltará. Hoje Jesus voltará. O que é que significa? Um dia antes, vamos ver a agenda. Amanhã Jesus voltará. Amanhã tem que estar preparado. Amém. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Os olhos fixem no Senhor. Ele vos fortalecerá a vossa fé. Deus te abençoe. Vamos terminar esta pequena reflexão. Vamos cantar o hino 455. Verei Jesus. Uma pequena luz.
É tão bom podermos cantar e ter a certeza que um dia vamos ver Jesus. Vamos ver Jesus face a face. Estamos nesta caminhada, Senhor. Nós partimos para a terra de Canaã. Neste momento estamos no percurso, Senhor. Muitas vezes, como dizia o Inário Antigo, estamos cansados, estamos fartos. Será que ainda estará longe Canaã? A verdade é que Canaã está cada vez mais perto, Senhor. Não olhemos para trás, Pai. Apesar dos desafios, nós precisamos nos agarrar ainda mais a Ti, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para todas as coisas. Abençoa os meus queridos amigos, os Teus filhos aqui presentes, Senhor. Aqueles que nos assistem. Tu os fortaleças, Tu os animes. E possas conceder o que vai no seu coração, Pai. Mas eu tenho certeza que Tu tens para cada um de nós pensamentos de bem e não de mal. Amém. Ó Paizinho do céu, muito obrigado. Tu prometeste, não sou eu, não é ninguém, mas Tu prometeste que vais um dia voltar. Tu prometeste um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. E é nesse lar que eu quero habitar para sempre. E que esse seja o desejo dos meus amigos aqui presentes, Senhor. Dá-nos a continuação de uma boa semana, fortalece-nos, anima-nos, ajuda-nos a resolver os nossos problemas, dá-nos a sabedoria necessária. Podemos encontrar um trabalho, podemos resolver tantas coisas, mas precisamos estar em paz contigo, Senhor. São as bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos, que Deus vos abençoe e até sábado, se Deus quiser. Amém.